Salve aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Tranquilo? Aqui tá tudo beleza, em confinamento ainda, todo mundo. Esse Covid não vai acabar nunca, parece, cara. A gente já tá enjoado desse processo aí, precisando dar uma aula presencial aí com vocês. Mas do resto, tudo beleza. Pessoal, a gente vai começar a apostila do terceiro. Nós chegamos até, fizemos a região Nordeste na live. Agora a gente vai entrar na apostila do terceiro, que começa com a hidrografia 2, nós fizemos a hidrografia 1 nos outros bimestres anteriores. Eu vou tentar ser bem rapidinho aqui na aula, pessoal, depois tem um vídeo de 5 minutinhos aí para encerrar, só para fazer uma revisão aí do processo hidrográfico aqui do Brasil, para falar sobre as bacias mais específicas. Mas eu vou tentar ser bem rapidinho para a gente não alongar muito nesse conteúdo, que tem conteúdo mais importante aí para frente, que vocês vão precisar mais. Mas vamos passar por esse rapidinho, beleza? Vamos lá para a apostila então. Pessoal, é o seguinte aqui, ó. Deixa eu entrar na minha aqui, módulo 19, que é a frente 1, que é a frente que a gente começa. Se der tempo a gente passa para as outras frentes, mas o obrigatório é a frente 1. Hidrografia 2, que é um resumão, na verdade. A 1 nós já falamos, fala mais de forma mais geral. E aqui a 2 fala mais específico do Brasil, da hidrografia brasileira. Então, características gerais, alguns conceitos, depois a gente vai ver bacia por bacia. Então, característica principal da hidrografia brasileira: drenagem exoreica, ou seja, corre diretamente ou indiretamente para o Oceano Atlântico, os rios, a maioria das bacias. Indiretamente porque os afluentes que caem num rio maior, esse rio maior desemboca no Oceano Atlântico. Foz ou desembocadura, que é o final do rio, onde ele desemboca no oceano em forma de estuário. O que é em forma de estuário? Estuário é que tem uma entrada só, praticamente. No final ali, quando ele encontra com o mar, quando ele encontra com o oceano, é um canal só, que é o formato de estuário. Quando fala delta, é que dá aquela ramificação de pequenas foz e acaba o formato de delta. Estuário é praticamente um canal e o delta ele se divide em vários canais menores, como exemplo ali do rio Nilo. O Brasil, de forma geral, é em forma de estuário, mas tem a mista também, delta e estuário, que são canais, 2 estuários maiores e vários menores, enfim. Principais rios de Planalto, com elevação com potencial hidrelétrico brutal no Brasil, mais ou menos 250 milhões de quilowatts. Então o Brasil tem um potencial de energia aí, hidrelétrico muito grande. Os regimes de chuva, regime pluvial, tropical austral, que é isso? Cheias no verão e vazantes no inverno. Ou seja, no verão os rios enchem devido à quantidade de chuva tropical, e no inverno eles abaixam aí, que a gente chama de vazantes. Tranquilo? A maioria dos rios, sua grande parte, existem poucos rios que não são perenes. Quase todos os rios, pelo menos os principais, são rios perenes. O que são rios perenes? São rios que não secam, ou seja, sempre tem água correndo, ok? Principais bacias hidrográficas e os seus manejos. Então, durante vários anos, a geografia ou os estudiosos do litoral brasileiro consideravam a presença de pouquíssimos rios com foz em delta. Ou seja, esse foz que eu comentei com vocês, que estilo Rio Nilo, que abre vários canais menores. A maioria seriam estuários, com exceção do Parnaíba, Acaraú, do Rio Grande, do Rio das Piranhas, todos com foz no Nordeste. Ok? Entre os últimos aí, o Grande e o das Piranhas, o geógrafo Vazir passou a considerar também os rios Araguari, no Amapá, conhecido como Rio Parnaíba, no Piauí, o São Francisco, que é entre Sergipe e Alagoas, o Rio Jequitinhonha, no sul da Bahia, o Rio Doce, no Espírito Santo, e o Rio Parnaíba do Sul, na região norte do estado do Rio de Janeiro, também com algumas saídas em delta. Tranquilo? Pessoal, isso aqui é o mapa das principais e as secundárias
bacias hidrográficas do Brasil. Tem aqui, a maior aqui é a bacia do rio Amazonas, que corre aqui, falando aqui da esquerda para a direita. A bacia do rio Tocantins. Pessoal, lembrando que as bacias hidrográficas, não precisa falar isso, mas é só para lembrar vocês. Nascem na parte mais alta, obviamente, na nascente dos rios, e vai correndo ali de acordo com a altitude do relevo. Ok? Então elas correm, nascem na parte mais alta e acaba desembocando, tendo sua foz no nível do mar ali. Então, do rio Tocantins, a bacia do rio Parnaíba, que é essa daqui em amarelinho claro, a bacia do rio São Francisco, que é essa em cinza, a bacia Platina, que é essa verde aqui grande, que é a segunda maior, que engloba os dois rios também importantes, que é o rio Paraguai e o rio Paraná. A bacia Platina, que não acabei de falar. E as bacias secundárias. Bacia costeira do norte, que é essa bacia aqui na ponta aqui em cima, na região norte, aqui na região equatorial. A bacia costeira do nordeste ocidental, que é bem aqui no estado do Maranhão, aproximadamente. Bacia costeira do nordeste oriental, que é essa costa aqui do nordeste. A bacia costeira do sudeste, que engloba aqui uma parte de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a bacia costeira do sul, que é essa aqui no extremo sul, que divide aqui o sul com a bacia Platina. Beleza? Nós vamos ver cada uma delas e suas características aqui, vou tentar ser breve. Pessoal, bacia amazônica, tipo de relevo principal planície, foz, ou seja, desembocadura, formato de delta e estuário, ou seja, grandes canais, mas também canais menores. Regime fluvial é o austral ou boreal, ou seja, várias chuvas, é aquele regime de água cheia no verão e vazante no inverno, que é a maioria dos regimes dos rios brasileiros. Os principais afluentes, ou seja, os rios menores que são afluentes, são rios que não desembocam no oceano, desembocam em rios maiores têm sua foz no oceano. Aproveitamento econômico, aqui os principais afluentes do Amazonas: Negro, Japurá, Tapajós, Trombeta e Jaguari, esquecendo do rio Madeira, aqui, que é um rio bastante importante, um afluente bastante importante. Aproveitamento econômico: navegação, pesca e produção de energia. Nossos rios são bem aproveitados em sua maioria. Principais hidrelétricas, quase todos aproveitam esse potencial hidrelétrico, não da maneira que deveria ser, deveria aproveitar mais. São Félix, no rio Xingu, Curuaúna, no rio Curuaúna, e o Balbina, no rio Iatumã. Destaque também para o fenômeno da Pororoca e das terras caídas, que a gente fala posteriormente. Bacia do Tocantins, principal rio Tocantins, tipo de relevo planície e planalto, foz e estuário, que é aquele canal principal, regime fluvial tropical austral, ou seja, cheia no verão e vazante no inverno. Principal afluente é o rio Araguaia. Aproveitamento econômico, navegação, pesca e produção de energia. Também aqui serve para essas três atividades econômicas. O Araguaia é um rio muito bom de peixe, para quem gosta de pescar aí, os meninos. As meninas também podem gostar, independente. Principais hidrelétricas: Tucuruí, no rio Tocantins. Tem uma hidrelétrica principal ali na bacia do Tocantins. Bacia do rio Parnaíba, principal rio Parnaíba, relevo também planície e planalto, é um dos poucos que tem a foz em delta, ou seja, várias vazantes menores, regime tropical austral, mas um pouco irregular devido às influências do semiárido. Alguns rios nessa bacia não são perenes, alguns afluentes secam devido à influência do semiárido. Principais afluentes: Pati, Canindé e o Rio das Balsas. Também aproveitamento, navegação, irrigação e produção de energia, ou seja, não é um rio, não é uma bacia indicada para pesca, mas indicada para irrigação, principalmente nas regiões do semiárido ali, que é mais
seco. Hidrelétrica Boa Esperança, no rio Parnaíba. Bacia do São Francisco, principal rio, Rio São Francisco, tipo de relevo planalto, foz também em delta, regime tropical austral. Principais afluentes, Rio das Velhas e Paramirim. Aproveitamento, navegação, irrigação e produção de energia, também a bacia do São Francisco. Principais hidrelétricas, Três Marias, Paulo Afonso, Sobradinho e Itaparica. Tranquilo? Vamos lá agora para a bacia do Paraná, que o principal rio é o Rio Paraná. Tipo de relevo que aí entra na questão da bacia platina, aqui. Tipo de relevo percorrido, planalto. Tipo de foz, estuário, tropical austral também. Afluentes, Rio Parnaíba, Rio Grande, Rio Tietê, Paranapanema e Rio Iguaçu. O Rio Grande, como a gente sabe, é aquele problema lá da barragem, enfim, que estourou, a gente viu isso aí na mídia. Aproveitei como econômico, navegação, pesca e produção de energia aqui na bacia do Paraná. É a bacia que tem mais hidrelétricas e as maiores, ou seja, praticamente essa bacia do Paraná é o que gera energia para grande parte do Brasil aí, de forma abrangente, que é a hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores da América, complexo de Bupungá, no Rio Paraná, Barra Bonita, Bariri, Bitinga, Promissão e Porto Primavera, no Rio Tietê. Pessoal, eu acho que vocês, a maioria aqui já foi ali para o estado de São Paulo, então a gente cruza o Rio Paraná, ali em Presidente Epitácio, ali para o lado de São Paulo. Interessante falar aqui, que eu não sei se vocês lembram, vocês que já foi para São Paulo aí quando eu era mais novo, aí quando eu era criança, pode-se dizer assim, não existia aquela parte nova, era uma ponte pequena, porque não tinha ainda represado a hidrelétrica de Porto Primavera. A hidrelétrica de Porto Primavera subiu ali o nível do Rio Paraná consideravelmente, tiveram que fazer, prolongar a ponte, então a ponte ficou bem maior. Isso eu consegui ver, sempre eu sou do interior de São Paulo, sempre eu viajei aqui para o Mato Grosso do Sul, na casa dos parentes ali, e se eu participei participei assim, eu vi essa mudança, quando estava construindo, quando fez a barragem de Porto Primavera, quando estava mexendo ali, mudaram uma vila que é Porto 15, que era bem ela foi alagada, uma vila ali, foi construída a nova Porto 15, a gente passa ali antes de chegar em Presidente Epitácio, Bataguaçu, aquele lado ali. Tranquilo? Bacia do Paraguai, planície estuário também, tipo de regime tropical austral, afluentes Taquari, Miranda, Cuiabá, Rio Perdido e Aquidauana, também navegação e pesca. Também muita bacia do Paraguai que está perto da gente aqui, é um local muito bom para pesca aí, o pessoal que gosta de pescar. Beleza? A bacia do Uruguai, mais ao sul, que é o principal rio, o Rio Uruguai, que passa ali na divisa com o Rio Grande do Sul, relevo planície planalto, estuário também o tipo de foz ou desembocadura, tropical austral regime de chuvas, principal afluente Rio Canoas e Rio Pelotas. Aproveitamento econômico, navegação e potencial para a produção de energia. Não tem ainda hidrelétrica no rio, na bacia do Uruguai. Bacia costeira, agora as bacias mais secundárias, do Nordeste Oriental. Principais rios, Itacolome, Aracaí, Aracatiaçu, Jaguaribe, Pirangui, Curu, Paraíba, Sergipe, Mossoró, Açu, Tapirucu, Pardo e Jequitinhonha. Os principais rios ali da bacia costeira do Nordeste Oriental. Tipo de relevo planalto planície, regime fluvial tropical austral, mas também com alguma influência, com alguma irregularidade devido à influência do semiárido. Aproveitamento econômico, navegação, irrigação e pesca. Outra bacia secundária, que é a bacia costeira aqui mais do sudeste, Rio Doce, Rio Jacu, Itapemirim, Itabopoana, Paraíba do Sul, Guandu e Ribeira do Iguapé. O Rio Doce também é aquele rio que houve aquele probleminha com a barragem, problemão com a barragem que estourou. Tipo de relevo, planalto planície, fluvial tropical austral, principais hidrelétricas Nilo Peçanha, que era no rio Paraíba do Sul.
Aproveitamento econômico, navegação, pesca e produção de energia. Bacia costeira do sul, rios principais Itajaí, Jacuí, Camaquã, tipo de relevo planalto planície, subtropical austral, ou seja, são rios que no inverno não tem uma vazante muito grande, então são rios de uma região mais fria um pouco, e o aproveito econômico é apenas a navegação. Beleza? Tem os exercícios aqui agora, que nós vamos tentar fazer alguma coisa no Google Forms, aquele mesmo formato lá. Não sei se eu vou, eu vou analisar ainda se eu vou fazer por módulo, se junta, os módulos às vezes são pequenos aqui, começam os módulos pequenos, a gente junta 2 módulos e faz um Google Forms. Beleza? Pessoal, tentei ser bem rápido, tem um videozinho aqui de 5 minutos, gostaria que vocês acompanhassem, que é um resumo, deixa eu voltar aqui para a tela de abertura, que é o resumo um pouquinho daquilo que nós falamos, faz um retrocesso aí dessa questão dos estuários, mostra as desembocaduras, a foz, alguns modelos, enfim, é um videozinho bem complementar. Já está indo para 16 minutos, videozinho de 5, dá um vídeo de 20. Beleza? Vamos lá então. Depois eu volto aqui, me despeço de vocês e beleza. Antes de assistir essa videoaula, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. O Brasil é um dos países mais privilegiados em relação aos seus recursos hídricos. Além de termos as maiores bacias hidrográficas do mundo, somos favorecidos por gigantescos aquíferos. Mas antes de conhecermos as bacias hidrográficas, vamos fazer uma revisão dos conceitos que envolvem a hidrografia? A rede hidrográfica corresponde ao rio principal e seus afluentes, sem levar em consideração as porções territoriais. A bacia hidrográfica, por sua vez, é o conjunto de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Chamamos de nascente o local onde ele nasce e foz onde deságua. A foz pode ser em delta, semelhante ao rio Nilo, em estuário, como o Rio da Prata, que lança suas águas na divisa da Argentina com o Uruguai, ou mista, como a do rio Amazonas, que deságua na Ilha do Marajó em uma combinação de delta com estuário. Para identificar os afluentes da margem direita e esquerda é muito simples. Fique de costas para a nascente e de frente para a foz. Abra os braços e pronto, você já sabe quais são os rios de cada margem. Os espaços onde o rio flui é chamado de leito. Quanto mais próximo da nascente temos o curso superior. Nas proximidades da foz, curso baixo. E entre os dois fica o curso médio. Existem 4 tipos de drenagem. Isso quer dizer que o rio segue um percurso e nós vamos conhecer a direção que ele toma. O Rio São Francisco é um rio exorreico, pois flui para o Oceano Atlântico. O Rio Jordão é de drenagem endorreica, desaguando no Mar Morto, localizado no interior do Oriente Médio. Os rios de drenagem criptorreica se infiltram em solos calcários, o que favorece a formação de cavernas. Você deve lembrar do ciclo da água estudado nas aulas de ciências. Os conceitos aprendidos irão ajudar a compreender de onde vêm as águas que alimentam os rios. Os rios de regime pluvial recebem águas das chuvas, o fluvial de outros rios, o glacial do descongelamento do gelo e o nival do derretimento da neve. A história está intimamente ligada à presença dos rios. No século V a.C., Heródoto já dizia que o Egito era uma dádiva do rio Nilo. A água que os egípcios consumiam vinha do Nilo, além da navegação e a produção agrícola na sua foz. Além do consumo e do abastecimento de grandes cidades, os rios podem ser utilizados para a produção de energia, pesca, navegação, irrigação e lazer. No continente americano, a Cordilheira dos Andes é um grande divisor de águas. Os rios da vertente oeste, que desaguam no Pacífico, são de pequena extensão. Do outro lado, na vertente voltada para o Oceano Atlântico a leste, os rios são extensos e caudalosos. A localização das 2 maiores bacias hidrográficas do mundo, a Bacia Amazônica e a Platina, é resultante do relevo sul-americano.
Estas bacias ocupam grandes porções do território brasileiro. De uma maneira geral, os rios brasileiros são, na sua maioria, de planalto, o que favorece a geração de energia. Os estados da região sul e sudeste, que estão inseridos na bacia Platina, comportam grandes usinas hidrelétricas como Itaipu. Os rios de planície que favorecem a navegação não estão próximos dos grandes centros urbanos e industriais. Mas, com o uso de obras de engenharia, existem importantes corredores de navegação em rios de planalto. As principais hidrovias do Brasil são Tocantins-Araguaia, Solimões-Amazonas, São Francisco, da Madeira, Tietê-Paraná. A hidrografia brasileira está classificada em bacias principais e secundárias. As primeiras contam com o rio principal e acomodam uma rede hidrográfica de grande porte. São elas Amazônica, Platina, que é a junção das bacias do Paraná, Uruguai e Paraguai, Tocantins-Araguaia, São Francisco e Parnaíba. As bacias secundárias estão próximas ao litoral, apresentando rios de pequena extensão e poucos afluentes. Vamos conhecer as águas subterrâneas? O aquífero Guarani abrange os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Alter do Chão ocupa porções subterrâneas do Amazonas, Amapá e Pará. E o karst está localizado no estado do Paraná. Alguns temas polêmicos envolvem a exploração da água como recurso. A transposição das águas do São Francisco e a construção da usina de Belo Monte renderam muitas discussões no passado. As diversas formas de poluição dos recursos hídricos estão sempre nas pautas que envolvem a questão ambiental. Gostaram da nossa videoaula sobre hidrografia do Brasil? O Geornal oferece um grande repertório de temas geográficos. Se inscreva no nosso canal e visite o nosso site www. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu acho interessante colocar esses videozinhos porque para fixação do conteúdo, a gente tem a teoria que vocês têm, que eu explanei para vocês. Depois vocês visualizando a teoria, já é comprovado que é muito mais fácil para vocês captarem aí o conteúdo, a informação. Beleza? E o videozinho acrescenta mais algumas informações que a gente não falou, que não está na apostila, que a gente sabe que o terceiro ano é o resumão de tudo. Então eu acho que complementa aí o conhecimento de vocês. Beleza? Abração, na live a gente conversa de novo e qualquer coisa, se surgir algum Google Forms aí, eu aviso vocês no grupo. Tranquilo? Abraço, fiquem bem, fiquem em casa por enquanto. Abração.